Olá a todos, sou Marcos, professor de inglês, e espero que todos estejam bem e tenham reposto suas energias. Hoje será uma aula sobre o skimming e scanning, que são duas estratégias de leituras comumente adotadas na leitura de textos escritos em outras línguas. Como sempre, leia os textos, veja os vídeos e faça a atividade de hoje. Roda a vinheta. A técnica do skimming consiste na observação do texto para localizar o assunto de modo geral, sem buscar detalhes mais específicos. Essa técnica é muito eficiente para encontrar informações importantes em um texto amplo. Para utilizá-la de maneira adequada, é necessário um olhar atento ao modo como o texto está organizado, a exemplo do título, subtítulo, primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, cognatos e falsos cognatos, além de pistas tipográficas como figuras, palavras destacadas ou em negrito, gráficos e tabelas. A identificação desses elementos que compõem e organizam o texto irão indicar qual a sua ideia geral, tema. Logo, essa técnica é útil para uma compreensão geral sobre qual assunto o texto discorre. Scanning é um estilo de leitura prático e objetivo, que busca apenas uma informação específica em um texto. O nome dessa técnica vem da ideia de escanear o texto, e é recomendada para uma leitura mais direta, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, um dado estatístico, um número. Vale ressaltar que o scanning não exige leitura completa nem detalhada do texto, por isso essa prática é tão comum no cotidiano das pessoas. Ao realizar uma pesquisa no Google, por exemplo, ao invés de escrever um tudo sobre o assunto desejado a se buscar, utiliza-se apenas palavras-chave. Dicas de leitura do skimming. Skimming é a observação geral do texto, nele você vai prever o conteúdo do texto. Primeiro passo é ler o título e os subtítulos do texto. Segundo passo é ler o primeiro e segundo parágrafo de texto. Terceiro passo é ler a primeira e última frase de cada parágrafo. Quarto passo é procurar nomes, lugares, datas, números e palavras destacadas. Quinto passo seria ler o último parágrafo do texto. O último passo seria ler as perguntas referentes ao texto, e com uma melhor compreensão geral responder, mas se ainda não for suficiente, você utilizaria o método do scanning. Vejamos uma questão em língua inglesa. The art of happiness. Nearly every time you see him, he's laughing or at least smiling. And he makes everyone else around him feel like smiling. He's the Dalai Lama, the spiritual and temporal leader of Tibet, a Nobel Prize winner, and an increasingly popular speaker and statesman. Why is he so popular? Even after spending only a few minutes in his presence, you can't help feeling happier. If you ask him if he's happy, even though he's suffered the loss of his country, the Dalai Lama will give you an unconditional yes. What's more, he'll tell you that happiness is the purpose of life, and that the very motion of our life is towards happiness. How to get there has always been the question. He's tried to answer it before, but he's never had the help of a psychiatrist to get the message across in a context we can easily understand. Lama, D. Cutler, H. The Art of Happiness, A Handbook for Living. Putnam Books, 1998. Usando a técnica do skimming, só pelo título e sinopse do livro de Dalai Lama Cutler, podemos ver que a palavra que mais aparece e é repetida no texto seria happiness, felicidade, assim como happy, happier, feliz e mais feliz, que podem ser destacadas à medida que você lê o texto. Você pode sublinhar a frase happiness is the purpose of life _ felicidade é o propósito da vida. Juntando essas informações ficaria mais fácil responder a alternativa abaixo. Pelo título e pela sinopse do livro de Lama Cutler, constata-se que o tema da obra é A. O sucesso dos autores no tibetano. B. A busca da felicidade no cotidiano. C. O prêmio Nobel recebido por Lama. D. A liderança de Dalai Lama no tibetano. Dicas de leitura scanning. Scanning é observar ou procurar informações específicas no texto. Primeiro passo é ler as perguntas sobre o do texto e sublinhar as palavras-chave da questão e do texto. Exemplo: What color is Oscar? Qual cor é o carro de Joey? Nesse exemplo a palavra-chave é color, que é a cor do carro de Joey que preciso encontrar. Diria que as palavras-chave poderiam ser
color e buscar. O segundo passo são as question words, que são palavras que perguntam relacionadas às questões. Em inglês, o igual when, what igual o que ou qual, when igual quando, where igual onde, vão ajudar a encontrar a palavra-chave específica. Terceiro passo é ler e analisar o título e subtítulo do texto. Quarto passo é prestar atenção nas imagens, figuras, legendas, tabelas e infográficos que acompanham o texto. Qualquer dúvida, estarei presente nas aulas remotas ou vejam o novo encerramento vinheta. Paz e saúde. Anibraiva.com